cabeça pra cima. No ar com você pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, o seu programa Cabeça para Cima. E lembrando, né, aquilo que você já sabe, mas é bom sempre lembrar. Você não precisa ficar limitado à sua televisão para assistir a nossa programação. Você também assiste pela internet, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, em qualquer lugar que você esteja. Você já baixou o aplicativo da Boas Novas? Ainda não? Olha, baixa lá. Por ali você vai conseguir acompanhar não só a nossa programação, mas aquilo que acontece nos bastidores, ter acesso a vídeos, etc. Todas as informações que você quiser saber da Boas Novas e de atualidades pelo aplicativo Boas Novas, que você pode baixar no seu tablet ou no seu smartphone. Olha, e tudo isso é possível porque, por causa dos nossos queridos semeadores, pessoas que amam a programação da Boas Novas, que são missionários junto com a Boas Novas e por isso elas oram por nós, mas elas também investem aqui através de recursos financeiros, com aquilo que elas podem. Por exemplo, nós desafiamos você a contribuir com R$1 por dia, R$30 por mês e você pode acreditar, isso vai fazer toda a diferença para a gente. É por isso que a gente tem conseguido avançar, é por isso que a gente tem conseguido vencer os nossos desafios. Por causa de você, querido semeador, que o Senhor abençoe a sua vida e que possa retribuir a você com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado pela Boas Novas, ou você quer investir no reino de Deus, também se tornando um missionário, liga aí 2126-300 ou diretamente no nosso site de uma forma segura e você pode se tornar um semeador. Esperamos você 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? Esperamos mesmo por você e você faz toda a diferença. Queridos, segundo dados da ONU, o número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, ele reduziu em cerca de 33% em todo o mundo a partir de 2001. Portanto, hoje esse número é muito menor. E a população onde essa redução foi mais efetiva seria a população de crianças em função dos investimentos feitos nas grávidas portadoras de HIV. Grandes questões para a gente entender. Como andam os avanços da medicina em busca da cura da AIDS? E, mais importante ou tão importante quanto isso, como têm vivido os portadores de HIV? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre AIDS ou HIV. Começamos com o nosso informativo e contamos com você no nosso debate. O vírus HIV é um dos males que mais assolam a humanidade. Mas a luta contra a síndrome que ataca o sistema imunológico vem apresentando bons resultados, tanto na prevenção quanto no tratamento. Dados do relatório anual 2013 do Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS mostram uma queda de 33% no número de casos de transmissão por HIV nos últimos 12 anos em todo o mundo. Se consideradas apenas as crianças, em geral vítimas de contágio durante tratamentos médicos ou mesmo no parto, a queda é ainda mais acentuada, 52%. Em parte, a melhora se deve aos esforços para oferecer tratamento antirretroviral às mulheres grávidas soropositivas para minimizar a transmissão de HIV aos bebês. No Brasil, as mortes em decorrência da AIDS caíram no intervalo de 2001 a 2012 entre 30% e 39%. Mas cabe um alerta. Apesar disso, o total da população entre 15 e 49 anos contaminada com HIV não mudou nesse mesmo período. É isso aí, vocês viram o informativo, nosso relatório inicial. Hoje a gente quer conversar com você sobre esse tema, um tema importante, um tema que a gente não pode deixar fora de foco e muitas vezes ele tem aí sido meio esquecido, né? Fala-se muito menos, mas será que efetivamente essas informações de redução dos casos de HIV, essa redução se reflete efetivamente aqui no nosso país? É o que você vai saber no programa de hoje. Aqui conosco, a Carla Ronchini, ela que é infectologista do programa de AIDS da Prefeitura e do Hospital Gafre Guinle, aqui no Rio de Janeiro.
obrigada. Sempre que a gente precisa, você está aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito bom estar aqui e poder esclarecer dentro do possível. Perfeito. Muito importante a sua participação conosco, viu, Carla? Também conosco o Cazu Barros, ele também, querido, que sempre que a gente chama está aqui. Ele que é ator e coordenador do projeto AIDS da Federação das Bandeirantes do Brasil. Muitíssimo obrigada, Cadu. Nada. Eu agradeço o convite. Pois é, importante a gente falar sobre isso, né? Não pode esquecer esse tema, né, Cadu? Não pode esquecer esse tema está sempre em pauta e a gente agradece as boas novas por estar sempre com esse tema em pauta. Perfeito. E completa o nosso time de hoje o Renato da Mata, engenheiro eletrônico, membro da Secretaria Executiva dos Fóruns de ONGs sobre AIDS, aqui no Rio de Janeiro também. O Renato também é coordenador de articulação política do Grupo Pela Vida, lá em Niterói. Obrigadíssima pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre um tema tão relevante, né? E que eu, na minha opinião, um pouco banalizado. Banalizado, Renato? Sim, Por que infelizmente. você considera banalizado? O HIV, hoje, né, ele se tornou uma doença banalizada. Por quê? Porque se existe a falsa sensação, né, que se a pessoa contrai o vírus, ela vai tomar um medicamento e fica tudo bem. Né? Então, isso deu uma falsa sensação de segurança, né? E toda hora se vê a cura, que a cura está próxima, né? Só que as pessoas não se atentam que eu escuto isso, né, há pelo menos 20 anos. Né? E a cura, eles sempre dizem que no macaco funciona tudo bem, eu até brinco com as pessoas, eu digo, como eu gostaria de ser macaco, né? Porque eu sou portador há 13 anos do vírus. Então, a gente vai ouvindo isso e as pessoas ficam com assim, várias pessoas já me perguntaram, já saiu a cura, né? Né? Então, é muito complicado. Essa foi banalizada até mesmo pelo próprio Ministério da Saúde, que a partir do momento que o gestor diz que a AIDS se equipara a uma diabetes ou uma pressão alta, as coisas se tornam muito complicadas, porque o HIV ela é uma doença, né, crônica e altamente degenerativa. Né? A doutora pode até explicar melhor. Né? Então, é muito complicado. Porque esse tipo de fala vem de um gestor, não é minha, né? Que a doença é como se fosse uma diabetes. Muito complicado. E não é, né? Não é. Não, com certeza, mesmo porque o HIV ele é um vírus que está em todos os lugares no corpo e nós temos reservatórios. Né? O cérebro é um grande exemplo disso. Então, por mais que exista medicamento, o vírus não para de funcionar. Isso implica até nessa nova situação, na questão de se iniciar o medicamento de uma forma mais precoce, ou seja, né, iniciar mais rapidamente. O indivíduo tem a infecção, dependendo da condição, ele inicia o tratamento, ao contrário do que a gente fazia antigamente, se esperava um pouco mais. Porque esse vírus, ele gera um processo inflamatório violento no organismo, né? E a ação dele está presente o tempo todo. Essa é a grande questão. O vírus não para, né? Nós não conseguimos eliminar, por isso não tem cura. Né? Até o momento, nada foi feito, né? Assim, nada foi descoberto, né? Realmente para que a gente conseguisse eliminar como um todo a presença do vírus no organismo. E só para lembrar um pouquinho, né, antes da gente até conversar um pouco mais sobre a pesquisa, esses dados da pesquisa e essa situação real, é impressionante, né? Porque vocês estão colocando, de fato a gente ouve falar menos sobre a AIDS, né? As mortes de pessoas com esse problema da AIDS, elas são menos divulgadas, né? Dando mesmo essa sensação de que o problema está sob controle, que a doença está sob controle, que as coisas estão sanadas, mas a gente sabe também que os portadores de AIDS, eles morrem muito por outras enfermidades, né? Em função da baixa imunidade, não é assim? Por exemplo, a tuberculose ou outras questões que o vírus permite baixar a imunidade e essas doenças acabam... Estou falando besteira? Não. A questão é o seguinte, as pessoas começaram a misturar um pouco, né? O que é o HIV, o que é a AIDS? O que é a AIDS, na verdade? Ela é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a pessoa vai perdendo as suas defesas, né? A sua imunidade vai sendo comprometida.
Quando isso acontece com o organismo, ela está exposta a qualquer tipo de situação. Então, não dá para você dizer que aquele indivíduo não morreu pela AIDS, né? Que o HIV, né, não levou, né, aquela situação. É lógico que um atestado de óbito vai sair por alguma infecção ou por um câncer, mas isso provocado pelo quê? Pelo próprio vírus que atua diretamente no sistema imunológico. Nós consideramos o sistema imunológico como um mantenedor da homeostase, ou seja, do equilíbrio total que existe no organismo. O sistema imune, ele é altamente vigilante. Né? Se uma célula cancerígena aparece, se um micro-organismo aparece, é o sistema imune que vai realmente estabelecer as defesas, né? Vai tentar eliminar. Se esse organismo não está funcionando, né? Se esse sistema perdeu a sua eficácia, é lógico que outras coisas vão desenvolver. Então, as pessoas estão confundindo muito. Sim, o HIV continua matando, né? É a AIDS que continua matando. Agora, o que leva a isso é realmente todo esse processo, todo esse mecanismo que o vírus causa no organismo, né? Em paralelo, existe também o próprio tratamento, porque o tratamento também mata. Não é como o Renato falou inicialmente, legal, né? A gente tem tratamento, está tudo bem, tem cura, porque a maioria interpreta o tratamento como cura, mas os efeitos dos medicamentos, que são vários, eles são muito fortes. A gente fica assim assustado, né? O tratamento pode matar. Claro que pode. Né? O tratamento pode matar em função do tipo de dosagem, etc. É isso? Não é nem a questão da dosagem, são os eventos adversos que esses medicamentos causam, né? Até a questão, a toxicidade, a questão da hepatotoxicidade, a questão da alteração da distribuição da gordura corporal, isso é fundamental, né? Porque você acumula gordura onde não deveria, a perda aonde você não deveria ter, aumento do risco cardiovascular, alguns medicamentos levam ao aumento do risco, né? E o fato de você tratar o HIV também reduz. Então, você nunca sabe, né? Se você for pensar numa balança, o que realmente está pendendo, né? Para onde? Mas o ideal é o quê? A gente tentar eliminar o vírus, né? Independente do que vá levar. E a ciência ela tem que estar pronta, né, para tentar reduzir o risco do tratamento. E a cada dia que passa, tentar fazer com que esse medicamento seja cada vez melhor. E a gente tem um outro fator também. Eu vivo com HIV e AIDS há 23 anos, ou seja, eu peguei todo o início da epidemia de AIDS no Brasil. Então, nesse período, eu tenho bastante como poder comparar a situação da AIDS em 1990, no início da epidemia no Brasil, e nos dias de hoje. A gente tem dois fatores. Primeiramente, antigamente quem morria eram vítimas da AIDS, eram grandes celebridades do Brasil. Isso dava muita visibilidade. É o que aparecia. Hoje em dia, o alvo do HIV mudou. Está justamente nas comunidades mais prejudicadas pela corrupção do governo, onde as pessoas não têm acesso à informação, não têm acesso a tratamento, né? A cara o foco da AIDS mudou nesse sentido de classe social, por isso também ela está esquecida. E um outro fator é que o que eu posso ver de mudança, na verdade, de comparar essa situação, que no início da epidemia a ciência pouco conhecia da AIDS, então muita gente morria porque não se podia fazer nada. Hoje em dia, apesar de não ter uma cura da AIDS, a ciência avançou bastante. A ciência está avançada. E essas mortes que estão acontecendo no Brasil afora, que é um absurdo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje é dia 1º, enfim, de 1º de setembro a 30 de setembro, a gente pode contabilizar 143 cariocas que morreram, né? O que resulta 1.707 cariocas por ano no estado do Rio de Janeiro, morrendo vítimas da AIDS, não somente por serem portadores do HIV e desenvolverem AIDS. Falta de acesso a esses avanços que a medicina e a ciência nos proporciona aqui no Estado. Então, a morte está sendo causada pela falta de vontade política, né, de investimento e ter acesso a esses avanços que a ciência
nos proporciona. Né? Pois é, e aí a ONU vem e está divulgando uma pesquisa que é uma boa notícia, né? Sim, é uma boa notícia porque se a gente imaginar que a contaminação, em termos de média mundial, ela reduziu 33%, especialmente nas crianças, né? Oriundas das mães portadoras do vírus, em função desses investimentos da ciência e da medicina nas mães gestantes, isso é efetivamente uma boa notícia. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou dar uma paradinha, mas a gente volta com esse tema. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto e o que acontece em relação, aqui no Brasil, em relação a esses números apresentados pela ONU. Tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Pois é, queridos, hoje a gente está aqui novamente conversando com você sobre AIDS. Um assunto que é importante, precisa ser falado, tem saído aí um pouco do foco de atenção, mas que voltou para o foco nesse momento em função da pesquisa da ONU, né? Que está indicando redução do número de pessoas contaminadas em todo o mundo. E aí, aqui no Brasil, o que acontece? A gente também pode contabilizar essa redução? Não, infelizmente não. Né? É um país que nós temos em torno de 40 mil novos casos ao ano, né, de infecções. Alguma coisa está muito errada, né? E temos também um total de 12 mil óbitos ao ano a nível de Brasil, causados pelo HIV/AIDS. Esses óbitos, principalmente, são pelo diagnóstico tardio. Muitas pessoas vão descobrir a sua sorologia quando já estão muito debilitadas, em hospitais, e muitas sofrem sequelas graves quando se recuperam, quando não vão a óbito. E o que acontece? As campanhas de prevenção no Brasil praticamente não existem. E a AIDS, ela se pauperizou. Né? Então, aquelas pessoas que vivem nas periferias, comunidades, elas não têm o acesso à informação. Isso é muito grave, né? Porque a informação é tudo, né? O empoderamento é tudo. E desde o momento que a questão... Vamos falar a nível de estado do Rio de Janeiro, que nós temos 18 milhões de reais, tá, nas contas do governo, que teriam que ser destinadas, né, às ações de prevenção e combate à AIDS. Só que o governo criou uma dificuldade enorme, né, para as ONGs terem acesso a esses fundos, não é utilizado em campanhas e nós só vemos os dados subirem. E tem mais uma grave coisa, né? Os dados do Ministério da Saúde constam de mais ou menos 550 mil pessoas, né, que são portadores do HIV, e destas 550 mil, 135 mil têm o HIV e não sabem. A estimativa é bem outra, porque no último censo do IBGE, aproximadamente 2 milhões e 300 mil usuários de crack foram entrevistados. Isso que eles conseguiram entrevistar. E nós sabemos que a incidência de HIV/AIDS nessas populações e outras DSTs, né, são muito altas, em torno de até de 70%, 80%. Se pegarmos só nessa população, né, já extrapolou em muito isso. E o índice oficial do governo. Exatamente. E a questão também da transmissão vertical, né, que é de mãe para filho. Nessa população é altíssima. A Fundação Viva Cazuza está aí. Denunciando, né, inclusive, que... mais de 50% a 60% das crianças que estão chegando para a Viva Cazuza estão vindo de mães viciadas do crack. Né? Que E portadoras de HIV também. Eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente em relação a essa pesquisa, porque eu acho que ela deve ser avaliada por etapas, né? Se a gente for pegar realmente o foco, né, que determinou que houve uma mudança, uma redução mundial em termos da infecção da criança, né, do bebê, que é a transmissão de mãe para filho, isso nós observamos no Brasil também. Nós não estamos atrás nessa pesquisa. Por quê? Porque existe uma abordagem direta de tentar reduzir, dando a medicação para a mãe. Houve uma época que, assim, na África, a prevalência, né, da doença, no caso já a incidência na criança, chegava a 40%. E hoje nós conseguimos reduzir, né, e aqui no Brasil chegava em volta de 30%, nós conseguimos reduzir abaixo de 0,5%.
Mas no Brasil, a gente tem que ter um olhar diferente, porque nós estamos num país continental. Né? O Brasil do Rio de Janeiro é diferente do Sul, que é diferente do Nordeste, da região Norte. Né? Então, no todo, se a gente for avaliar, a gente não conseguiu reduzir muito, mas reduziu bastante com um outro ponto de vista. Na sua opinião, né? Portanto, a tendência aqui no Brasil também é de redução. De redução. Quando a gente considera a média Brasil. Na transmissão materno-infantil, sim. Por quê? Existem as populações específicas. Realmente, uma mãe usuária de crack, você jamais vai conseguir controlar a vida desse indivíduo. Não é impossível, né? Mas tanto mulheres com socialmente mais, vamos colocar... Menos privilegiadas. Menos privilegiadas, isso, obrigada. Né? Tanto aquelas que têm uma condição melhor de vida, elas terão acesso. Isso a gente não pode negar. Mas a pesquisa refere também que nessa faixa de 15 a 49 anos, que é a nossa grande preocupação, e nos extremos, nem tanto o neném, né, o bebê, mas sim aqueles adolescentes e pré-adolescentes que já começam com uma vida sexual mais precoce, e os idosos que também não se previnem, mesmo porque no idoso eles têm dificuldade para a ereção se fazem uso do preservativo. Isso é muito grave, né, porque eles não se previnem. E o adolescente e pré-adolescente, quer dizer, num país altamente sexualizado, né? As meninas começam mais cedo, os sexualidade meninos... cada vez mais cedo, Mas isso é nosso, né? Nós vivemos num país tropical, somos latinos, né? Calientes é o que a gente coloca, que é uma realidade. Eu acho que a gente não pode avaliar o todo, né, por determinadas regiões. Na verdade é isso, né? É importante a gente colocar, e eu acho que essa é uma grande questão para a gente trazer aqui, ponto de atenção, porque também pode-se ter uma tirada de foco. Não, a AIDS está sob controle, né? Está sendo reduzido o nível de contaminação, porque sai uma pesquisa e, de repente, não se atenta para os detalhes. A gente está falando, a pesquisa fala numa média mundial. Numa média mundial. A grande questão é como o Brasil está inserido nessa média mundial. Talvez o Brasil não esteja exatamente no nível da média, ele está um pouco abaixo da média, mas você enfatiza, e eu acho que a gente deve considerar isso, não sejamos tão pessimistas, né? O Brasil, a curva do Brasil também é uma curva positiva, só que tem regiões onde ela é mais, tem regiões onde ela é menos, e parece que aqui no Rio de Janeiro ela é um pouco menos, né? A realidade nesse perfil da transmissão materno-infantil. Porque no caso que o Renato coloca, o que está acontecendo hoje em dia? Nós temos um diagnóstico tardio da infecção. O que é muito ruim. Muito ruim. Exatamente. E outra, como que reduziu a mortalidade se nas emergências estão chegando casos e mais casos e realmente no atestado de óbito não sai HIV. Claro, não foi feito o exame. Né? Então, ele vai morrer de tuberculose na emergência, vai morrer de neurotoxoplasmose, com as outras doenças que sempre aconteceram. A realidade é essa. Só que parece que eles estão maquiando essa questão do óbito, né? Por não mostrar realmente o que está acontecendo. E se a gente levar assim, em consideração que o Brasil tem 12 mil casos de óbitos por ano, né? Desses 12 mil do Brasil, 2 mil são apenas do estado do Rio de Janeiro, o que a gente avalia é o seguinte: os estados e municípios que respeitaram as portarias ministeriais de enfrentamento à doença que o governo federal fornece aos estados e municípios verbas de enfrentamento à AIDS, esses municípios, esses gestores que assumiram e fizeram esse compromisso, realmente você avalia que houve realmente uma diminuição de casos e mortes. Mas no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde permite, no máximo, 10, percentual de 10 pontos para 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro ele está em 10 pontos por 100 mil habitantes, ou seja, o dobro
mais do que o dobro do permitido da Organização Mundial de Saúde, em função da falta de compromisso do gestor estadual, né, e municipal do Rio de Janeiro, né, que não investiram 18 milhões que estão lá, enquanto essas pessoas morrem, porque elas não têm acesso ao exame na emergência, elas não têm acesso após o resultado a um tratamento. Uma gestante que vai fazer, ou uma pessoa que se descobre com HIV hoje no estado do Rio de Janeiro, ela leva de 6 a 1 ano para conseguir a primeira consulta com o médico. Essa é nessa situação que está vivendo, porque não tem médico, não tem posto de saúde para atender, né, a população, e elas não têm acesso ao tratamento e nem aos medicamentos. Por isso que elas morrem. Você que está nos assistindo, eu queria fazer um alerta aqui para você no seguinte, chamar a sua atenção para um aspecto talvez muito subliminar. Uma pesquisa vem e diz que o nível de contaminação está reduzindo. Ok? Em crianças, mas a gente só guarda as primeiras coisas, né? Então, a gente guarda, o nível de contaminação está reduzindo. Como a gente tem falado, cada dia mais se tem um apelo à sexualidade cada vez mais cedo. A gente vem aí vivendo, especialmente no Rio de Janeiro, eventos enormes, com atração de inúmeros turistas vindo para cá, onde a gente não pode esquecer e nem fechar os olhos para a questão do mercado de sexualidade que existe, né? Do incentivo a isso, cada vez mais crianças são disponibilizadas para o sexo, né? E aí a gente vem dizendo, olha, a AIDS diminuiu, a AIDS está sob controle. Não está, não. Não está, não. Não está sob controle, ainda não tem cura e a gente tem que estar muito atento, né? Porque no subliminar a gente vai deixando isso de lado e esquecendo os grandes apelos que estão acontecendo nesse momento. E tem que se ter muita atenção. Eu queria destacar também uma coisa que você falou, Cazu, que eu acho que é de extrema importância. Inicialmente, a AIDS, ela vem sendo foco em pessoas de destaque, em artistas, etc. E aí todo mundo presta atenção porque está no foco das atenções. Mas, de repente, o centro dessa contaminação maior, ela vai para áreas mais carentes, de pessoas menos favorecidas, onde isso não aparece. Não tem visibilidade mesmo. Não tem visibilidade. Eu só queria deixar uma adendo, que essas pessoas da classe média alta, elas continuam também se contaminando. Claro. Só que elas têm seus planos de saúde maravilhosos, né? Eles mandam pessoas até buscarem seus medicamentos, porque a AIDS, ela é uma doença democrática. Ela não escolhe classe social, etnia, cor, né? E não tem cara. Hoje em dia não se tem cara. Perfeito. Né? Pessoas que nós vemos extremamente, né, saudáveis e são portadoras do vírus. Então, e também fora as lendas que existem, né? Uma delas, a principal que eu canso de ouvir, é que o hétero não se contamina. Isso é bobagem. Exatamente. Mas o hétero se contamina, casais, Tão marido quanto. e mulher tem que ter cuidado, não pode se descuidar. E essas são as lendas que circulam, né, que propicia ainda mais o descaso com o seu próprio corpo. Perfeito. Eu acho que esse é um bom momento para a gente querer entender quais são efetivamente os avanços da medicina com relação à cura da AIDS. O que é que vem acontecendo aí, o que é que já existe, que até permite mesmo que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, mesmo aqueles que são portadores da doença. Tá? A gente vai fazer o nosso intervalo e volta com esse tema aí, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, aqui de volta com você hoje. A gente está falando sobre HIV, mas no início do programa hoje, agora no início desse bloco, eu quero deixar um recadinho para você. Veja aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê
é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Fazer sua vida melhor também é um compromisso do Cabeça para Cima e por isso a gente está aqui debatendo sobre um tema tão importante que é a AIDS, né? E eu queria saber de vocês isso, quais são os avanços da medicina nessa direção da cura da AIDS ou pelo menos da melhora da qualidade de vida daquelas pessoas portadoras dessa doença? Olha, sem sombra de dúvida, os medicamentos que são distribuídos atualmente, né? Porque o que é o coquetel? São vários medicamentos que são dados de uma forma associada. Alguns conseguem ter a mesma formulação, ou seja, você tem 2, 3 medicamentos em um só comprimido, às vezes 2, enfim. De uma certa forma, esses medicamentos são, apesar de muitos, né, não tolerarem, né, tem intolerância gastrointestinal, enfim, mas hoje em dia eles são melhores do que os medicamentos que eram dados inicialmente. E por N motivos, por não se conhecer o HIV, mal se conhecer o mecanismo de ação, né, desses medicamentos, como que seria a melhor posologia, né? A gente viu o AZT sendo dado em um monte de comprimidos inicialmente, os primeiros inibidores da protease, que é uma classe, né, que graças a Deus aconteceu e que ajuda bastante o tratamento. Enfim, esses medicamentos hoje, pelo menos, eles são melhores administrados. Né? O paciente consegue tomar um número menor de comprimidos. E os efeitos adversos que acontecem, no caso, quando um tem muito, um outro tem menos, e aí você consegue, de uma certa forma, adaptar o indivíduo a isso. Em paralelo também, o diagnóstico das doenças também melhorou. A gente não pode dizer o diagnóstico por imagem, né, outros exames que facilitam o diagnóstico daquelas doenças que esses indivíduos estão manifestando. Né? Então, está havendo um controle. E até mesmo em relação ao diagnóstico do próprio HIV. Né? No início, muitos testes passavam sem realmente a gente conseguir ter um resultado verdadeiramente positivo. Hoje em dia, né, com o avanço da ciência, isso foi melhorando. E realmente, a cada dia que passa, a gente está vendo, está conhecendo melhor esse vírus, está descobrindo uma forma melhor de fazer um novo medicamento para um determinado setor do vírus, né? Vamos considerar assim, um compartimentozinho do vírus. E, em paralelo, existem as vacinas, né? Que também fazem parte desse arsenal que estão todos envolvidos para que realmente aconteça o mais rápido possível. Portanto, uma medicina se aperfeiçoando que, na medida em que na hora que os remédios eles se tornam mais leves, a necessidade de tomar menos medicamentos ao longo do tempo, isso facilita o tratamento, né? Faz com que as pessoas se descuidem menos e possam fazer o tratamento de uma forma mais efetiva. Né? A questão do diagnóstico facilitado também é o mais efetivo, né? com maior condição de identificação da doença, permitindo aí um tratamento. São avanços realmente significativos, né? E que merecem... São avanços muito importantes para a gente que convive que vive com HIV. Por exemplo, eu já cheguei a tomar 40, 30 comprimidos por dia do coquetel em função desse número grande de medicação que forma o coquetel. Hoje eu estou tomando apenas 6 comprimidos por dia. Caramba, né? que Graças a esses avanços da medicina. O que a gente coloca em contexto, na verdade, a gente entende que houve realmente um avanço da medicina incrível no combate à AIDS. Houve também um avanço muito grande do HIV, com o HIV também atual, né? Eu vivo há 23 anos com HIV, mas uma pessoa que contrai o vírus HIV hoje, ela vai ter mais dificuldade
a combater o vírus, a sobreviver tanto tempo, porque ela já está se infectando com um vírus já resistente a boa parte dessas medicações e desses avanços foram adquiridos pela medicina. Uma outra coisa é que avanço a gente sabe que houve na medicina. Houve um avanço da medicina, houve um avanço do HIV e houve um retrocesso do governo no combate às doenças. O que não se discute os avanços, o que se discute é o retrocesso do governo, né, em combater a doença, em investir nas campanhas, que a gente não tem mais campanhas no Brasil de AIDS. As pessoas não estão tendo acesso a esses avanços. Um outro avanço muito importante que tem, por exemplo, é o PEP, que a gente chama de profilaxia pós-exposição ao vírus HIV. É uma pessoa que sofre violência sexual, é um médico que se fere com agulha, né, de sangue infectado, ou qualquer cidadão que se expõe ao vírus HIV, teoricamente, nos postos de saúde, teriam que ter uma reserva para o PEP. Você vai ao posto de saúde, olha, eu transei, a camisinha rompeu, ou alguém me injetou uma seringa, eu vim aqui buscar ajuda, porque eu quero fazer a profilaxia para não pegar o HIV. Se até 72 horas, no máximo, eu tiver acesso a essa medicação, hoje é possível a pessoa não se infectar mais. Só que, infelizmente, isso não se encontra nos postos de saúde. Uma mulher que sofre uma violência sexual aqui no estado do Rio de Janeiro, ela não consegue ter acesso a esse PEP, por exemplo, para evitar a infecção nesse estupro. Não está disponível nos postos? Não tem disponíveis. A população não consegue ter acesso. Uma questão que também tem que ser posta, tá, que está sendo previsto já no início do ano que vem, a introdução do combinado 3 em 1, né, que são 3 medicamentos em um só, o que vai facilitar ainda mais a adesão das pessoas. Eu estava em Campo Grande, Mato Grosso, no sábado, o Dr. Fábio Mesquita, que é o diretor do Departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde, colocou lá, expôs isso lá, e que a partir já do ano que vem já vamos ter o combinado 3 em 1. É um grande avanço, né? E também a questão de tratamento, né, não é só dar o remédio, é chegar a tomar medicamento. Nós temos muitos problemas com exames complementares de alta complexidade, isso é um problema seríssimo. E internação, bom, se bem que internação, leitos hospitalares, não existe para nenhuma patologia, todos nós sabemos disso. Eu só estou vivo porque eu tenho um plano de saúde. E quem não tem plano de saúde, né, como o Cazu, está com sérios problemas. Porque, às vezes, é uma urgência, roda toda a rede hospitalar e quando chega a ser medicado, socorrido, vai a óbito também. Isso eu estou falando para qualquer patologia, para qualquer coisa. Essa é a nossa realidade em todo o Brasil, infelizmente. Né? O Ministério da Saúde, né, ele negligenciou todo esse sistema, estados e municípios também negligenciam a saúde e, se continuar nesse patamar, os óbitos, né, cada vez vão aumentar mais e muitos óbitos poderiam ser evitados. Eu não estou falando só da AIDS, de muitas outras coisas. Sem dúvida, a questão da saúde, a gente está vendo aí, né, a reivindicação do Brasil inteiro, palco aí e linha de frente nas manifestações das pessoas que vieram às ruas, e não há como se negar que hoje é uma carência enorme em todo o Brasil, uma necessidade de foco dos nossos governantes, desde a presidência da República até, né, a União, o Estado, municípios. Há uma necessidade, efetivamente, de uma maior atenção para isso, sem dúvida nenhuma. Eu posso só discordar um pouco do Cazu, né, em algumas situações, pelo seguinte, voltando àquela história que, como o Brasil é enorme, a gente tem várias situações no Brasil inteiro, também nós temos várias situações no Rio de Janeiro. Né? A questão da mulher que é violentada, né, não só mulheres como homens também, existe um programa todo especial para esse tipo de violência. Essas mulheres têm mais acesso, sim, a esse tipo de medicação. Depende da região. Depende da região. Isso é importante colocar. Agora, as pessoas que têm menos acesso também são aquelas que negligenciam mais a situação. Porque existe aquele lado, governo e sociedade, né? O ser humano, como o Renato falou inicialmente, banalizou muito a questão da relação sexual, a prática sexual, seja ela qual for, né? E há esse mito da camisinha estourou.
Gente, meus filhos brincam com camisinha desde criança. Eu me lembro no Maracanã, no nosso antigo Maracanã, quando se fazia bolinha de encher com preservativos, que eu chegava e falava, pai, o que é isso? Por que todo mundo grita? Eu não entendi o que era, eu era uma criança, né? Mas o que eu estou querendo mostrar para todos é que, assim, a camisinha não é tão frágil a ponto de estourar. Ela pode ser mal colocada, não vou discutir que não estoure, absolutamente. Mas não na proporção que chega para a gente. Eu sou médica de ponta, né? Hoje em dia, o que eu mais vejo são pessoas chegando, né? Porque se acidentaram, entre aspas. Elas se acidentaram porque elas tiveram uma exposição sexual sem preservativo. E na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Isso é uma realidade. Eu acho que é importante, portanto, a gente destacar essa questão, né? De que há uma oferta de atendimento, a oferta ela é diferenciada por localidades, né? As pessoas, cada um de nós, né? Tem que se envolver com essa questão e se preocupar com essa questão, buscar se cuidar em relação à AIDS, buscar, no caso de uma relação duvidosa, buscar efetivamente um local em que ela possa ter o atendimento e ela possa... Não tem isso. Né, ela não tem, ela pode buscar, mas ela vai dar de porta na cara, ela não tem. Uma pessoa que... Eu desafio qualquer pessoa a tentar fazer um teste anti-HIV nos postos de saúde aqui do Rio de Janeiro. Olha só, os postos não são para fazer teste, não. Não, os postos no CTAs, que eu digo. Enfim, bom, porque os postos de saúde você até pode fazer, pode pedir. Assim, o centro de testagem e aconselhamento do governo. Olha, Caso, você não consegue fazer teste. Eu já encaminhei pessoas para o CTA, foram muito bem atendidas, em Madureira, no próprio Gafré, foram muito bem atendidas. Lá no Rocha Mar. Exatamente. O teste, elas conseguiram lá um atendimento, no Hospital São Francisco. Conseguem, eu consigo. Tá? Se eu estiver com diagnóstico, tá? Você encaminha sim que vai conseguir, Caso. Né? E hoje nós ainda temos mais os testes rápidos, olha só. Aí eu vou defender um pouco a minha praia. Sim. Existem os testes rápidos, não só para o HIV, que está aumentando, lógico. Houve uma época que a gente quase não tinha, uma verdade, tá? Mas a gente está com uma gestão atual no município, né? O novo gerente do programa, né? Ele tem realmente se empenhado bastante. Não é por ser um amigo meu, mas, na verdade, ele está se preparando, porque tem a questão do programa de saúde da família, que a gente tem... É um novo momento que foi apresentado para nós que trabalhamos com saúde pública. Então, está havendo um treinamento de profissionais dentro do programa de saúde da família, os testes para o HIV, para sífilis, que é um escândalo no nosso estado. O Rio de Janeiro realmente está com dados absurdos. Eu sou de um hospital universitário em que eu tenho pelo menos 2 casos de sífilis neonatal. Né? Isso parece história da carochinha, que a gente já viveu essa época do Dom Pedro, né? Dom Pedro morreu de sífilis, mas a sífilis está voltando com tudo. E temos uma outra que vem correndo em paralelo, que também os dados são elevadíssimos, que é a hepatite. Né? A hepatite C você não tem como prevenir, a hepatite B, aliás, quem não se vacinou, por favor, procurem os postos, os centros municipais de saúde, para que realmente se vacine. Né? A hepatite C realmente não tem, mas já estão disponibilizando esses diagnósticos, esses testes rápidos. Perfeito. Então, retomando, na verdade, a questão as pessoas têm que se preocupar também, elas têm que ter o movimento de buscar se cuidar, preservar, ter cuidado, né, na relação sexual, buscar efetivamente o sexo seguro. E o sexo seguro é o sexo no casamento. E ainda assim, os parceiros precisam, né, ter a seriedade, né, dessa segurança matrimonial e buscar. Teve uma relação sexual ou uma exposição, uma situação de contaminação, buscar atendimento. Pode encontrar ou pode não encontrar, mas busque.
a gente espera que sejam atendidos e que encontrem respaldo na nossa rede pública. O que a gente quer fazer é dizer que tem uma responsabilidade do governo, mas tem uma responsabilidade das pessoas também. Eu acho que esse é o grande ponto que você está trazendo também aqui, né? As pessoas, cada um de nós também é responsável pela melhoria desse processo. Gente, eu já tenho que ir para o nosso último intervalo. A vocês que já têm estado aqui conosco já sabem que quando a gente volta desse intervalo, a gente volta com boa música, né? E hoje a gente vai voltar com o Ministério Mais Perto, trazendo para a gente um excelente louvor. Vamos lá. Cabeça pra cima, pra te encontrar, busco tua face ao contemplar. Você pode cantar. Teu trono, tua glória, a tua majestade, vou me envolver e me entregar. Mais perto eu quero estar, mais alto eu quero ir, só pra estar aos teus pés, Senhor, e te adorar pelo que és. Mais perto eu quero estar, mais alto eu quero ir, só pra estar aos teus pés, Senhor, e te adorar pelo que és. Você pode erguer as suas mãos para o alto e exaltar o nome do Senhor, amado. Oh, declare para Ele a sua adoração, querido. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Nós queremos estar perto de Ti, Deus. Nós queremos Te adorar e Te exaltar e glorificar o Teu nome, porque Tu és santo, Deus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Lugar seguro pra te encontrar, busco tua face ao contemplar teu trono, tua glória, a tua majestade, vou me envolver e me entregar. Você pode cantar ao Senhor, mais perto eu quero estar, aleluia, mais alto eu quero ir, só pra estar aos teus pés, Senhor, e te adorar pelo que é. Mais perto eu quero estar. Exalte o nome dele, exalte ao Senhor, só pra estar aos teus pés, Senhor, e te adorar pelo que és. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a face do Senhor e aprender no seu templo. Nós queremos estar contigo, Deus. Uou! Yeah! Aleluia! Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode erguer a sua voz e declarar comigo: mais perto eu quero estar, Pai, mais alto eu quero ir, aleluia, só pra estar aos teus pés, Senhor, e te adorar pelo que és. Uou! Mais perto eu quero
contemplar a tua face. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Tu és digno. É isso aí. Que delícia, que Glória a delícia. Deus. Aleluia. Que coisa boa, né? Porque a Boas Novas é assim, o Cabeça para Cima é assim, a gente abençoa e é abençoado. Esse é um momento de bênção para a gente, Amém. Glória né? a Deus. Momento de louvor, super especial. É muito bom adorar o super Senhor, especial. amém. Obrigadíssima por Nós te vocês agradecemos. estarem aqui. Não tem melhor lugar do que esse lugar aos pés do Senhor, É nos verdade. braços do Pai. É É o verdade. melhor lugar para a gente estar. É o melhor lugar. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui. Eu volto já já com vocês, novamente. Queridos, brigadíssima pela presença de vocês aqui, permitindo a gente refletir sobre essa questão da AIDS no Brasil, o momentinho que a gente vive, e nos ajudando a todos aqui a ir para o foco correto, né, da posição da AIDS no nosso país. Que Deus abençoe a cada um de vocês também. Sua despedida para o nosso telespectador. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui, né, para divulgar, né, e falar sobre um tema tão importante, né, que infelizmente ficou tão banalizado. Muito obrigado. Isso aí. Eu deixo meu recado aqui para todo mundo, que apesar das situações, né, que você continue lutando pela vida sim, né, continue aí vivendo a vida, que é o mais importante. E que a vida é mais forte do que a AIDS e será sempre. É isso aí, isso aí. Perfeito. Eu também isso. agradeço mais uma vez a oportunidade. Vou pegar a deixa do Cazu, porque se você que quer viver, né, poxa, faça tudo, mas faça de uma forma se respeitando, que é o mais importante. Quer ir para um baile funk, mas vai porque gosta da música, sem se expor, ou quer fazer qualquer outra coisa, o samba, o baile, o que for, enfim. Né? Mas sempre se respeitando e tentando respeitar o outro, mas lembrando que você tem que se amar sempre mais. Quando você se ama, você se respeita. É isso aí. E automaticamente você vai se proteger. Ouvindo a fala da Deise, um versículo que me veio à cabeça é o que a Bíblia nos ensina, de que todas as coisas são lícitas, porém nem todas as coisas nos convêm, né? E aí a gente tem que ficar ligado nessa questão. Muito obrigada pela sua presença, participação conosco. Que Deus abençoe você e ajude você sempre a ter uma vida mais plena e abundante a cada dia, ao lado e nos braços do Pai. Deixo vocês com a boa música do Ministério Mais Perto. Paz. Olhos, contemplo o teu rosto, eu quero te abraçar. Minha vida por inteiro, eu quero te ofertar. Nada tenho em mim se não querer.